Acontece. Então, hoje a gente vai tratar lá, fazer a revisão da aula passada, vamos começar, comentar um pouquinho. O Marcos já me solta um putz, ele já me deixa muito desanimado, né? Brincadeira, Marcos, pode deixar que a gente vai relembrar, revisitar tudo que a gente falou lá na última aula. Depois a gente vai tratar de organizações, políticas das organizações, e aí a gente vai trazer um modelo de análise que está muito utilizado agora, né? Ele veio e vou até fazer no final da aula uma sugestão de leitura para vocês que está relacionado com esse tipo de análise. E a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que daqui a pouco a gente vai ver a resposta, quem é que conhece o Cirque du Soleil? O Marco já ouviu falar? Quem mais? A Eduarda não. Já viram aquela. Acho que o ano passado era o Alegria que estava aqui, né? Mas vocês vão lembrar. E a gente vai fazer uma comparação entre. A Lohane já ouviu falar? A gente vai fazer uma comparação entre o Cirque du Soleil e o circo. Como que eles se reinventaram para poder trazer e aí aplicando o tipo de análise que a gente vai mostrar para vocês. Depois disso, a gente entra nos exercícios e aí a gente continua com o nosso conteúdo. Bom, eu já estou puxando os relatórios das atividades de vocês, então quem não realizou a atividade, realiza. Ah, amanhã eu vou mandar um e-mail individual para cada um informando qual atividade que você fez, qual atividade que está faltando, e aí eu vou orientando para sanar as dúvidas, tudo bem? Ah, não, eu não coloquei palhaço na, na apresentação. Boa noite, Ivanilson. Então, o que acaba acontecendo? Então, a aula passada a gente falou de planejamento estratégico, é o primeiro ponto que a gente discute, e aí a gente definiu a pirâmide lá como estratégico, tático e operacional. Estratégico define para onde que a gente vai, como que a empresa vai. O tático, o que precisa fazer para alcançar aquelas metas que o planejamento estratégico definiu. E o operacional, as atividades que ele tem que realizar, orientados pelo tático, para alcançar que o estratégico decidiu. Então, o Drucker já tinha definido que é um conceito. Planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado, capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. Então, o objetivo do planejamento é que a gente saiba para onde que a gente quer chegar, veja o que eu quero de resultado, pensando no resultado, quais são os passos que eu tenho que dar para chegar ali e os riscos que podem acontecer, mitigar eles, ou seja, reduzir esses erros. Não, tá tudo bem, Manilson. A gente vai, vamos que vamos. Participando, aí a gente compensa. E aí a gente vai mitigar esses riscos para não perder tempo, não correr, não fazer o projeto dar errado ou o resultado ser ruim. E nós vamos corrigindo para poder alcançar esse objetivo com o mínimo de risco possível. Dessa forma, depois o Philip Kotler ele definiu o planejamento estratégico como o processo gerencial de desenvolver e manter a adequação razoável entre os objetivos, recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. Então, para tratar de mudanças e oportunidades de mercado, a gente usou uma ferramenta. Quem lembra? Eu vou colocar a sigla dela aqui em português, que eu lembro que, se eu não me engano, foi a Ana Shirley que falou. Ou o nome da ferramenta que eu usei mesmo. Então, a ferramenta SWOT é a ferramenta que nós utilizamos para verificar as forças
no que tem no mercado, que são geradas com algumas situações, as fraquezas que essa empresa possui, e ela tem que fazer uma análise bem crítica do que é fraqueza, quais são as fraquezas dela, e a, as ameaças que existem no mercado. Então, essas ameaças podem ser falta de fornecedor, pode ser um concorrente novo que está entrando no mercado, e a gente utilizou a matriz SWOT para identificar dentro do plano estratégico, fazer uma análise da nossa estrutura, da nossa empresa. Então, esse seria o nosso objetivo. A gente teve 10 premissas que a gente tratou lá no conteúdo, que era alinhar a liderança em torno de um propósito comum, reforçando a confiança interpessoal, ou seja, fazendo com que as pessoas confiem, e isso eu vou buscar lá na primeira aula que a gente teve, quando a gente foi falar de um líder ideal, de falar de liderança, que precisava criar um ambiente que era confiável para poder levar os problemas e buscar uma solução junto, né? Depois, reforçar a conexão com o propósito e os valores, engajar a média gerência e os talentos com maior potencial nesse processo, fazer o engajamento deles para eles participarem desse processo, tornar o processo uma experiência de aprendizagem, e aí é aquilo que a gente comenta com vocês, né? Seja um aprendiz eterno, né? Vai aprendendo com as lições e melhorando sempre. Preparar a liderança não para o futuro, mas para todos os possíveis futuros. Aí a gente começa a fazer uma análise de cenários. Então, o cenário otimista. Se tudo der certo, putz, tá perfeito, não tem dor de cabeça. Cenário mais ou menos. Quais são as situações, o que isso vai implicar, quais são os riscos que isso implica para a empresa. E o cenário pessimista, aquele cenário que, olha, deu problema e não vai dar. Eu ia falar outra coisa, acho que vocês já perceberam, mas não deu certo e a gente precisa agir. Quais são as ações que vão ser tomadas? Então, pense em cenários para poder melhorar em cada instante. Capture ameaças, pontos fracos, oportunidades e pontos fortes. Isso a gente faz pela análise SWOT. E criar caminhos para inovação. Inovar pode ser uma forma de utilizar, uma forma de apresentar um determinado produto, criar uma maneira diferente de fazer algum determinado processo. Então, vocês estão inovando quando isso acontece. Capturar mente e coração, nem só da parte mental funciona as pessoas, né? Então, preciso também fazer ela vestir a camisa, jogar junto com a empresa como se ela defendesse o time do coração dela. Fazer algo enxuto, quanto mais prático, rápido e simples você desenvolver com menos custo, melhor para você. E fazer um processo que atenda múltiplos interessados, né? A todas as partes interessadas. E aí a gente falou de visão, missão e valores. A missão é aquilo que a empresa se compromete a fazer pela sociedade. É o dever dela. Então, aí a gente viu como que a gente pode montar a nossa missão, né? Definir o público-alvo, quem são as pessoas, quem é o público que você vai atender, que necessidade desse público você atende, e aí como sua organização atende essa necessidade. Depois que você definiu esses pontos, você consegue colocar isso numa frase para poder expressar a missão da sua empresa. Eu lembro que a Márcia e o Lucas, Márcio, Lucas, o pessoal já tinha me falado que sabia a missão da empresa e via isso no dia a dia. Você quer ver se funciona? Você não precisa ler a missão, mas você tem que ver ela funcionando o tempo inteiro na sua empresa. E como que você faz isso? É no dia a dia. Em cada ação de cada colaborador, você vai ver que a missão está sendo executada. A visão é uma coisa a longo prazo. Eu quero saber como minha empresa vai ser vista daqui 5, 10 anos. E isso E aí a gente vai pensar, quero ser a maior instituição de educação do Brasil, quero ser a maior instituição de educação online do Brasil. Então, isso são coisas que é definido como visão para a empresa. E aí você pode utilizar, aumentar o índice de faturamento, aumentar o índice de retenção de talentos, se for para o departamento, uma empresa de RH, ampliar o raio de ação no mercado nacional, ser visto como modelo de qualidade no atendimento às pessoas. Então, todas as empresas hoje pensam numa forma estratégica, elas montam a sua missão, visão e valores. E aí os valores são aquilo que aquelas coisas que dão a forma de agir. Então, por exemplo, como que
É uma empresa que preza muito a questão familiar. Você vai ver que o pessoal se relaciona muito bem, você tem que ver isso, é um valor da empresa. Ah, não, não é assim. É uma coisa mais focada em resultado. Ah, tem que bater a meta e o importante é a meta. Mas é um valor da empresa. E aí a gente comentou que pode acontecer de, em alguns momentos, esses valores serem conflitantes, né? Conflitar com o seu valor pessoal e o valor da empresa. Aí você tem que pesar até onde que isso é válido ou até onde é válido você continuar ou não. Tudo bem até aí? Guilherme. Boa noite, Guilherme. E aí, tranquilo, pessoal? Beleza, Marcos? Obrigado. Bom, então agora a gente viu lá a análise SWOT, aprendeu uma outra ferramenta que era o SMART para definir objetivos e metas, e agora a gente vai falar de organizações. Então, uma organização é. Deixa eu só para mudar aqui. Uma organização é um conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si e utilizam recursos para alcançar o objetivo. Vou pegar um exemplo bem comum. Você pensou lá, tava o pessoal todo junto, de repente vocês falaram, vamos comprar um refrigerante, quando vocês eram mais novos. Aí o pessoal ia juntando até chegar no valor que comprava o refrigerante e conseguia dividir para todos. Alguém já fez isso? O Marcos várias vezes, a Cláudia já, a Ana já. E como que foi o processo? O que que vocês fizeram? Se organizaram, foram atrás de um objetivo que era o quê? Arrumar o valor necessário para adquirir, comprar o refrigerante. E vocês davam um jeito de ir atrás dele. O objetivo tá especificado. A organização, o grupo de pessoas que estavam juntas para alcançar aquele objetivo. E aí fazia a famosa vaquinha, perfeito. Quando a gente chega nesse ponto, vocês se organizaram e alcançaram o objetivo. E o que é uma empresa? É uma organização que trabalha para obter lucro mediante o fornecimento de bens e serviços demandados pelos clientes. Então, por que eu coloquei diferente? Organização não é empresa, não é sinônimo de empresa. Então, a empresa é uma organização que trabalha para obter o lucro mediante o fornecimento. Ficou claro? Bom, dentro dessas empresas, ela atua em diversos setores da economia. Então, a gente vai começar com o setor primário. Dentro do setor primário, nós temos a agricultura, a pecuária, a mineração. Depois a gente passa pelo o setor secundário, que seria o setor de transformação, aí a indústria vai pegar a matéria-prima lá do setor extrativista do primário e transformar isso em um produto, em um bem, em um serviço. E o terciário, que aí faz a parte de comércios e serviços. Se eu pensar, então, num banco, ele é primário, secundário ou terciário? Posso, Ivanilson? Posso sim. A organização é o conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si e utilizam recursos para alcançar um objetivo. Tá ok? E a empresa é uma organização que trabalha para obter lucros mediante fornecimento de bens, serviços e demandados pelos clientes. E aí, o que eu usei como exemplo foi a vaquinha que a gente faz na rua para comprar refrigerante, por exemplo, que aí todo mundo se organiza para alcançar um valor que é a meta, o objetivo, e aí adquirir o produto que é o refrigerante. Então, quando as pessoas fizeram isso, vocês já se organizavam para poder alcançar um objetivo. E hoje o que acontece? As empresas ela se organiza com pessoas para obter lucro diante do atendimento das demandas dos nossos clientes. Ficou claro? Melhorou? Então, só voltando aqui. Setores da economia. A agricultura, a pecuária e a mineração a gente chama de setor primário. Então, ali a gente vai usar a matéria-prima, vai extrair isso da, do mundo e
a gente vai trabalhar com isso. Como que eles podem fazer isso? Vai vender, vai plantar mais, depois vende e assim vai. Já o setor secundário, ele vai pegar essa matéria-prima que veio lá do setor primário, que fez a extração, vai transformar ele em produto ou serviço, ou seja, ele vai agregar valor nesse produto fazendo a transformação. Vamos pegar um exemplo simples. Lá na agricultura, o cara vai lá, planta laranja e vende laranja para a indústria. A indústria pega aquela laranja e faz o suco. Então ele transformou a fruta num produto com valor agregado. Por que o valor agregado? O cara não precisa ir lá descascar a laranja, ele não precisa lá espremer a laranja, fazer o suco. Ele já está com o suco na caixinha, pronto para beber. Então, esse seria o setor da secundário, o setor de transformação. E o terciário é o setor de comércios e serviços, que vai fazer o atendimento. Então, se eu pensar num banco, ele está no setor primário, secundário ou terciário? Isso mesmo, Marcos, terciário. Boa, Max. Então, ele está no setor terciário. Por quê? Ele atende as pessoas prestando o serviço para as pessoas. Então, esse seria a visão, ele é terciário mesmo, certinho. E dentro da figura jurídica, como que ela se apresenta? Ela pode estar dentro do primeiro setor, organizações governamentais. No segundo setor, organizações privadas com fins lucrativos. E no terceiro setor, organizações privadas sem fins lucrativos. Então, uma ONG que está lá, que não tem fins lucrativos e foi aberta para manter a ideologia dela, para defender alguma causa, uma causa que ela defenda, ela atua no terceiro setor. A sua empresa que você está abrindo, que tem o objetivo de obter lucros e tem fins lucrativos, ela está no segundo setor. O governo tem lá uma empresa para ele que ele atua, por exemplo, a Caixa. Então, é uma organização do primeiro setor. Tudo bem? Primeiro, segundo setores tranquilos? Ótimo. Bom, aí a gente vai entrar nas políticas organizacionais. Qual que é o objetivo das políticas organizacionais? Primeiro, o que elas são, né? São guias de orientação que balizam as ações e o atingimento de metas e objetivos estabelecidos para a organização. São orientações formais que facilitam e servem de base para a tomada de decisão em qualquer nível dentro da organização. No final, as políticas de organizacionais, ela vai servir para você saber quais ações você pode fazer e quais ações que você não pode fazer. Geralmente, ela já vem definida qual é o procedimento que você vai adotar. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns tipos de políticas dentro das organizações. Ela é desenvolvida no planejamento tático, então a gente saiu do plano estratégico, saímos daqui, e agora a gente está no planejamento tático, que já tem aquela questão de pensar, bom, o planejamento estratégico me deu aquele objetivo para alcançar. Quais são os passos, quais são as formas que eu vou buscar aquele objetivo? Aí o tático vai trazer isso, e uma das ações dele é montar as políticas organizacionais. Política corporativa geralmente reflete um objetivo e orienta as pessoas em direção a esse objetivo, e em situações que requerem algum julgamento. Por exemplo, vamos lá. Na empresa de vocês, eu lembro que vocês tratavam de negociação. Na empresa de vocês, ó, na aula de negociação, uma das aulas, eu lembro que o professor Daniel comentou que vocês tinham que ter um valor que vocês podiam negociar na hora de fechar uma venda, fechar um negócio. Lembram disso? Ótimo, boa, Ingrid. E aí o que acabava acontecendo? Então, chegou num ponto lá que no meio da negociação, você chegou lá de cara e falou: olha, eu posso te dar tanto de desconto. E aí, esse tanto desconto que você pode dar é o máximo que você podia.
que aconteceu? Logo na primeira reunião, você já fala o quanto que você pode dar de desconto. O que acontecia quando vocês já de cara dava sua, o seu poder de negociar, né? Só não levava isso para frente. Vocês ganhavam a negociação ou perdiam? Olha lá, isso. Acabava perdendo porque você esgotou toda a estratégia. Isso mesmo. Então, o que acaba acontecendo? Dentro das políticas corporativas, aquele respaldo que você tem de, olha, você pode chegar, a dar tanto de desconto para o seu pro cliente, está dentro de uma política. Política de crédito, política de desconto. Aí depende da estratégia. Eu quero fechar esse cliente. Vou pegar um exemplo que acontece muito. Às vezes, para a gente poder fechar um cliente novo, aí a gente fala assim, olha, em vez de você me pagar agora, eu vou te dar eu vou montar para você toda a estrutura e daqui 30 dias se você gostar, você me paga. Senão, a gente só aperta o delete lá e vai embora. O que eu estou fazendo? Eu estou dando para ele a opção deles utilizar a ferramenta, ver se ele gosta, ver se atende a necessidade dele, e a partir dali, ó, o Marcos já colocou aqui que podia correr o risco de perder. E aí, a partir daquela utilização, verificar se realmente atende a necessidade dele, o que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente pode ajustar, mas ele já teve uma primeira interação com a ferramenta. Qual é o risco dele usar o mês inteiro e depois falar, não, não serviu para mim? Corre. Mas é uma das nossas políticas. Não, testa. Se não te agradar, não tem problema. A gente também não fica com dor de cabeça com isso. Por quê? Não para perder o tempo. Porque às vezes a solução que ele está buscando é muito mais aprofundada daquilo que a gente pode entregar. E se for isso mesmo, na hora que a gente está fazendo o teste com ele, a gente já fica sabendo, ó, até aqui eu consigo te entregar, a partir daqui eu já não posso te entregar. Tudo bem? Bom, ela serve para que as pessoas façam escolhas semelhantes ao se defrontarem com situações similares. Então, geralmente, se você sabe a política da organização, se você conhece a política da organização, você consegue saber como que você vai agir em determinadas situações. Vou dar um exemplo comum, que é muito. Entrei na empresa, aí o pessoal do Recursos Humanos lá me entrega um monte de papelzinho que eu tenho que ler. Sem contar quando ele não fala que você tem que ler e assinar tudo aquilo lá, né? Mas o que acaba acontecendo? Em algumas etapas, tem a política, por exemplo, de utilização de material produzido, a política de como se portar dentro da empresa, como você vai se vestir. Então, dependendo da empresa, até a forma de você se vestir, ele vai definir isso e vai estar claro lá. Você precisa estar assim. Há um bom tempo atrás, você não encontrava pessoas em agência com tatuagem, trabalhando na agência. E era uma política de recursos humanos. Ó, não se contrata pessoas com tatuagem. Tanto que na hora de fazer o exame médico tinha que assinar lá se tinha ou não. Hoje isso já mudou, né? Foi uma barreira que foi quebrada. O pessoal já aceita a questão da tatuagem, já tá mais, o pessoal já está aceitando mais, mas antigamente não podia. Existia algumas escolas que o aluno não podia usar brinco, cabelo grande, barba. Era uma política da escola para o aluno. E aí ele não podia, e tinha que seguir. E aqui a política organizacional tem esse mesmo sentido. Trazer para vocês, poder trazer para. Olha lá, na escola do Marco já era assim também. Mas trazer para vocês. Olha, aconteceu essa situação. Provavelmente na política deve ter alguma coisa que te oriente em como agir. Só que
isso vai ficando tão internalizado que a gente vai ver que existem dois tipos de políticas aí, né? Aquela que está documentada, escrita lá no papel, olha, é assim que tem que ser, ponto. E tem aquela que é o dia a dia da empresa. E aí as políticas elas definem os limites ou fronteiras dentro das quais as pessoas podem tomar suas decisões. Lembra lá do desconto? Ó, até aqui você pode, tá na sua alçada. Acima disso, você não pode, vai ter que subir para o seu imediato, para alguém num nível acima, para poder tomar essa decisão. Então, elas reduzem o grau de liberdade para a tomada de decisão dos colaboradores dentro da organização. Dá aquela engessada. Não é tudo que você pode fazer. Então, variedade de políticas organizacionais. As políticas, em geral, definem uma variedade de políticas. Ali dentro, eu vou ter política de recursos humanos, política de vendas, política de produção, política de crédito. Então, como que eu forneço crédito para o meu cliente, quais são as condições que ele tem que ter para obter esse crédito. E cada uma dessas políticas geralmente acaba se desdobrando em uma política mais detalhada. Por exemplo, a política de recursos humanos vai ter a política de seleção, a política de remuneração, cargos e salários, política de benefício, treinamento. Então, aquela política que veio inicial, ela começa a se desdobrar em outras políticas. Política de vendas, política de atendimento ao cliente, política de pós-venda, política de assistência técnica, política de garantia. Hoje, muitas empresas que trabalham com software e gestão têm a política de sucesso do cliente, né? O que seria isso? Quem tem uma ideia? O que seria a política de sucesso do cliente? Boa, Guilherme, isso aí. Fazer o follow-up no cliente. Olha, você conseguiu instalar o produto, você conseguiu colocar ele para rodar, funcionou bem para você? Qual foi a sua dificuldade? Posso te ajudar, né? Então, dentro desse follow-up, que seria o retorno para o cliente, você tá. É uma política de atendimento. Pô, o cara, depois que ele me vendeu, ele não largou lá, se vira para instalar. Ele está me ligando, faz parte do atendimento dele, verificar se eu consegui instalar, se está funcionando e se eu preciso de ajuda. Outras não colocam como política de sucesso, mas dá um treinamento inteiro de como usar a ferramenta para o cliente. É igual manual, né? O pessoal, não, tudo bem, eu vou fazer aqui, depois eu vejo. Acaba não fazendo. Quais são as funções das políticas organizacionais? Então, as funções. Primeiro, uniformidade do comportamento na organização. Você vai perceber que vai ficar tudo uniforme, né? O comportamento é o mesmo em qualquer situação. Onde que isso é bom? Se o atendimento é de excelência, você vai esperar o quê? Se trocou o Marcos pelo Guilherme, você vai esperar o quê? Atendimento de? Produtividade, você vai esperar um atendimento de alto grau de excelência. Então, isso é esperado já. Por quê? É uniforme, está uniformizado. Então, a política facilita a uniformização dos comportamentos, possibilitando que as pessoas e departamentos produzam resultados semelhantes. Então, você já sabe como que está estruturado, como que eles se comportam. Isso está definido como que ela vai seguir para poder trabalhar, para vocês poderem trabalhar. Alguém aqui trabalha com empresa japonesa? Não, não, tá ok. Bom, por exemplo, a empresa japonesa é muito rígida em padrões e regras que você tem que seguir. Então você precisa seguir os padrões e regras que eles definiram para você. Compensação, tem algumas outras empresas que ela é mais a política dela gira em torno mais mais liberada, né? Você não é tão rígida. Então, por exemplo, você tem uma flexibilidade no horário. Das 7 às 9 você poderia chegar na empresa. Isso é uma política de
Da organização, ela define. Ah, mas você tem que cumprir 8 horas. Então, se você entrou às 9, você vai poder sair às 17. Mas aí você tem que fazer uma hora do almoço, então você vai ter que poder sair às 18. Se você entrou às 8, você pode sair às 5. E assim vai. Então, é política da empresa se ela vai te dar isso ou não. Ah, dentro da política não está definida. Ah, o que que vale? Aquilo que eles pediram, aquilo que eles liberaram para vocês, tá? Então, não tem essa do. Então, dependendo da política da empresa, isso pode ou não ser direcionado. Depois, sistema de continuidade das decisões. Como a política define basicamente todo o processo para vocês, como que ela vai, como que vocês vão agir, como que vocês vão trabalhar, ela vai acabar uniformizando as decisões. E se você perceber isso vindo de cima para baixo, você percebe que até até o pessoal do show de fábrica já sabe mais ou menos qual vai ser a decisão em relação de alguma atividade. Vou dar um exemplo muito comum. Feriado é na terça-feira. Na empresa de vocês, vai emendar ou não vai emendar? Na empresa de vocês, emenda ou não? Olha lá, na que o Marcos trabalhava, não. Na do Evanilson já vai emendar. Você precisou perguntar para alguém para saber se dá ou não? Ah, boa, Marcos. Entendi. Mas depois da primeira vez, o que aconteceu? Você viu lá que emendou a primeira vez, emendou a segunda, emendou a terceira, emendou a quarta, aí você vai falar o quê? Ah, vai ser na terça. Ah, geralmente eles emendam. Não está escrito em lugar nenhum. É uma política que você percebeu sendo aplicada. Outra função, sistematizar a comunicação. Vocês que são administradores, que vão acabar logo o curso, já vão sair administrando vários locais aí, vão ser gestores excelentes. Chega lá, o maior problema da maioria das empresas é a comunicação. O cara fala A lá em cima, vem descendo, já chegou no D aqui embaixo. Olha lá, já torce para cair perto da emenda, é isso mesmo. Esse é o objetivo. Por quê? Você já sabe qual é a política. Tem empresa que a política é não emenda, não importa qual seja o feriado. E primeiro feriado, ah, não emendou, vou trabalhar. Segundo feriado, ah, não emendou, vou trabalhar. No terceiro feriado, ele nem pergunta mais, não, já sei, eu vou trabalhar. E isso é natural, é da empresa. Por meio das políticas, a alta administração consegue transmitir aos funcionários aquilo que ele espera deles. Lembra que lá no começo a gente falou que a gente comentou sobre a liderança saber o que eu espero de você e como que o seu trabalho vai me auxiliar a alcançar aquele objetivo? Lembra lá todo mundo sabendo o que fazer e por que está fazendo? Uma política de comunicação bem feita, bem estruturada, mostra isso para o funcionário. E se ele pega isso desde o início, lê o material, estuda o material, conhece o material da empresa que ele está atuando, ele já sabe por que ele está fazendo aquela ação. Facilita na hora de tomar decisões, porque você já tem a, uma decisão tomada antecipadamente, né? Isso pelo Buskirk, que nasceu em 1971, escreveu esse texto em 1971. E uma vez que ele estabelece a política, é esperado que em toda situação por ela contemplada seja aplicada as suas determinações. Então, depois que a gente já escreveu a política, olha, vai seguir dessa forma, tá aqui o meu manual, segue assim. Se está na política do organizacional, não tem o que questionar. Ela vai continuar seguindo. Ah, Alexandre, mas a gente está percebendo que o mercado está mudando. E como o mercado está mudando, seria bom a gente fazer algumas mudanças. Podemos fazer? Pode, mas verifica quais são os impactos na sua estrutura, o que você precisa fazer.
não vai mudar da noite para o dia. Vocês vão analisar essas oportunidades que surgem e vai verificar como que você pode adotar isso dentro da sua empresa. Ficou claro? Então você tem o engessamento lá que vai seguir a política, mas no final das contas, pode ocorrer mudanças? Não, ninguém é avesso à mudança e a única coisa que a gente sabe é que vai mudar. Mas dentro dessa mudança, ela vai seguir um processo que geralmente já está estabelecido. Vai passar pelo estratégico, volta para o tático, desce para o operacional. E assim vai. E proteção contra pressões imediatistas. Por quê? Vou pegar o exemplo, lógico, da nossa. É porque não é nada. É a parte mais divertida. Ó, Ah, tá, desculpa. Tem bastante. Mas, pessoal, vou ensinar um mantra para vocês. É assim, a, toda vez que vocês pensarem que, nossa, tá muito complicado, meu Deus do céu, Alexandre traz muita teoria. Aí você volta. A confusão é o primeiro passo para vocês entenderem o conteúdo. Tudo bem? Então, pode, pode olhar em tudo que vocês fizeram. Primeira coisa, quando vocês vão arrumar alguma coisa, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Tira tudo do lugar para depois organizar, não é isso? Então, esse é o objetivo. Claro que tem muita coisa, eu sei que é muita informação e por isso que a gente tem esse processo de relembra, volta, mas não se preocupa. A ideia é que vocês vão assimilando isso e toda vez a gente vai retomando. Pode ver que políticas organizacionais, eu passei na aula passada, mas só para falar que existia. Não, mas eu gosto que vocês participem. Mas não se preocupa, pessoal. A ideia é realmente, tem muita teoria, mas a gente vai conversando. E se os exemplos que eu estou passando tá fazendo sentido, tá conseguindo associar? Ótimo, obrigado, Ivanilson. Valeu, Eduardo. Então, o que acaba acontecendo? Proteção contra pressões imediatistas. Se uma empresa não tem uma política organizacional bem definida, o momento que a gente correu agora, por exemplo, entrou uma pandemia, todo mundo tem que ficar em casa, todo o processo que aconteceu. Isso muitas empresas podem utilizar para tomar atitudes que não estavam previstas. E aí, a política de H, que estava definida de uma forma, pode mudar, por exemplo, eu não tinha política de home office. E foi imediato. Como que eu vou fazer o home office agora? E aí ó todo o transtorno que vai gerar. Home office, o cara tem que ficar em casa. Bom, de quem que é a responsabilidade pelo equipamento que ele usa? De quem que é a responsabilidade da, da internet que ele vai usar para trabalhar? Da empresa dele. E é o que está acontecendo hoje. A discussão é justamente essa. De quem que paga, quem que deixa de pagar, quem que vai fazer, como que eu justifico isso? Depois, como é que eu controlo que o meu colaborador está trabalhando para mim naquele horário que ele trabalhava antes, que aqui na empresa eu sabia que ele estava fazendo? Então, isso tudo, eu tenho certeza que não estava na política de ninguém. Olha lá, ver se ele está online. E aí eu vou te contar uma coisa, Marcos. O ver se ele está online não necessariamente indica que ele está trabalhando. Porque é fácil eu deixar. Vou dar um exemplo simples. É fácil eu deixar uma máquina rodando lá online, lá com o meu carinha lá logado. De vez em quando eu passo lá na máquina e dou um tapa no mouse só para mudar. E pro cara eu tô online o tempo inteiro. Então, aí a Ingrid já trouxe uma outra informação. Ele tem que me entregar relatórios para poder comprovar a atividade que ele está realizando. Então, percebe que, da mesma forma que eu tenho que pensar que a empresa pode ter o objetivo lá de prender o cara,
eu tenho que pensar que o meu colaborador também pode pensar em formas de engambelar, fazer outra coisa ali. Mas não. Eu como gestor estratégico da empresa, eu tenho que pensar em que eu posso fazer para que isso não aconteça. Então, vou dar um exemplo. No G Suite do Google, eu vi hoje, eu recebi um e-mail hoje. Ah, controle sua empresa de qualquer lugar, controle os funcionários da sua empresa de qualquer lugar, até julho gratuito. O que ele está fazendo? Ele gerencia todo o acesso do meu colaborador na ferramenta dele. Só que aí, olha os impactos que isso vai ter. Bom, legal. Eu dei um computador para ele. Eu estou pagando a internet desse cara. Eu posso exigir para ele que ele vá por onde que ele vai ter que instalar aquela ferramenta. E aí entra de novo na aula do professor Daniel. Hoje eu e o Daniel tá fazendo dobradinha, né? Mas hoje, na aula do Daniel, o que acontece? Vai ter que entrar numa negociação. Conversar com ele e falar, olha, nesse momento eu não tenho como bancar a sua internet, sua conta de luz, mas eu preciso que você realize as suas atividades para a empresa continuar atendendo e no final do mês eu conseguir bancar o seu salário. É uma negociação. E aí qual que é o conflito? Eu preciso dele trabalhando, ele precisa lá do salário no final do mês, e aí a gente está negociando isso para poder chegar no resultado. A minha política H previu isso? Hoje não. Voltamos do período da pandemia, está tudo regularizado, está tudo normal. Primeira coisa que o pessoal de RH vai fazer é, bom, legal, se daqui a um ano acontecer de novo, quais vão ser as nossas ações para esse caso? Percebe? Ah, aconteceu, a gente não estava preparado e a gente teve que se virar para arrumar. Deu um jeito. Depois de um ano, quais ações que nós vamos tomar a partir de agora para poder não ser tão impactados por isso? Vamos deixar material de backup. Vou pegar o exemplo de algumas universidades. Pessoal de pesquisa, as universidades, por causa da pandemia, estavam fechadas, e aí o pessoal de pesquisa não tinha os equipamentos para poder fazer a pesquisa deles. Aí eles montaram uma estrutura para poder entregar os equipamentos para os alunos poderem pesquisar, porque eles pesquisavam tudo dentro da universidade. Então, essa é uma função, uma estratégia que foi adotada. Ah, será que a gente consegue replicar isso lá para frente? Pode ser que sim, pode ser que não. O que deu certo? Ah, monitorar a máquina do cara. Funcionou, legal. Então vamos fazer em todos? E aí essas definições. Boa noite, Lucas. Essas definições vêm para todo mundo. Todos vocês vão trabalhar e pensar nessa forma de agir agora, nessa forma de corrigir os rumos com base no que aconteceu. Tudo bem? Tranquilo, a proteção imediatista? Boa noite. Então, o que acaba acontecendo nesse mundo todo? Aquilo que nunca aconteceu não tinha uma ação prevista. E aí, com base na política da organização, ó, nós vamos fazer isso. A gente vai atividade definido como que ia fazer. A partir do momento que vai pensar e falar, olha, agora a gente vai planejar, se caso acontecer, vai estar definido o que a gente pode fazer. Então, isso acaba facilitando no desenvolvimento das pessoas, acaba facilitando até mesmo na hora de lidar com algumas crises que possam surgir no meio do caminho. Então, como que a gente classifica essas políticas organizacionais? Como que elas são classificadas? Primeiro, quanto ao escopo. É uma política do negócio, é uma política corporativa. Política do negócio. Meu negócio é manutenção de celulares. Qual que é a política do meu negócio? Atender o meu cliente em até 72 horas. Ó. O que é uma política corporativa? Todos devem receber o equipamento, abrir o chamado nosso sistema de chamados Arrume Já, e a partir desse sistema de chamados a gente vai registrar todas as ações que são realizadas no equipamento cliente. Clareza. Essa política é explícita?
ou seja, está documentada, ela está bem definida. Se eu pedir para vocês, olha, onde que está a sua política organizacional? Você tem um manualzinho lá que você pode acessar, ou está em algum site, numa intranet que você consegue visualizar. Isso tem que estar documentado. Se tiver documentado, ela é explícita. Agora, ela pode ser implícita. O que que é isso? Ah, chega no gestor mais velho lá, ele e pergunta para ele, por que que você faz isso? Se ele responder para você assim, não sei, todo mundo faz. Por quê? Isso está implícito. Ela foi sendo moldada, o pessoal foi seguindo essa orientação e nunca precisaram escrever. E aí virou uma cultura da empresa fazer isso. Então ela fica implícita para eles. Não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe como agir. Vou dar um exemplo. Relógio de ponto. Eu tinha um problema muito grave com o relógio de ponto. Qual que era o meu problema? Muitas vezes, minha equipe de técnicos sempre foi pequena, e para evitar o problema do cliente ficar aguardando o atendimento, o que eu fazia? Eu almoçava em 15 minutos e voltava. Só que eu tinha que, por lei, fazer uma hora de almoço. No mínimo, uma hora de almoço. Bom, para não dar dor de cabeça, o que eu fazia? Almoçava, voltava correndo, não passava o crachá no relógio, e aí isso é errado, tá, pessoal? Não passava o crachá no relógio e continuava trabalhando. Só que na hora que o trabalho começava, às vezes você perdia a hora de voltar. Então, e quantas vezes eu só fui lembrar depois de 2 horas que eu voltei, que eu devia ter voltado. É aquela coisa, putz, não passei o crachá. Bom, o que acabava acontecendo? Para evitar esse problema, eu comecei a colocar o alarme no celular. Então, no meu celular lá, eu setava o alarme. Os técnicos perceberam que a gente fazia isso, e, vou fazer igual. Alexandre, coloca o alarme para mim para tal hora. Tá, o que que eu tenho que te lembrar? Não, que eu tenho que voltar do almoço. Então, bati o horário no meu celular, eu entrava na sala dos técnicos, ou onde eles ficavam geralmente. Pessoal, alguém tem que bater o crachá agora. Aí, um belo dia, um técnico novo não sabe, estava lá, tinha acabado de começar. E eu fiz isso. Pessoal, alguém tem que bater o crachá agora. Aí o cara levantou e foi bater. Peraí, você foi almoçar? Não, ainda não. Não, então você não. É outra pessoa. Mas o quê? Isso já estava implícito para os técnicos que, quando eu avisasse que alguém tinha que bater o crachá, quem estava em horário de almoço deveria ir lá e bater. Por quê? A regional que eu trabalhava, o que mais apontava para a nossa equipe não era chamada aberta, não era problema técnico. O mais apontava para a nossa equipe era furada na hora de passar o crachá. Então, como a gente ficou sendo cobrado o tempo inteiro disso, implicitamente a gente criou uma política de alguém avisa que tem que passar o crachá com base no alarme do relógio. Entendeu a diferença? Eu tenho uma política explícita. Olha, o seu processo de atendimento é assim. Você entra, fala bom dia, boa tarde, boa noite para o seu cliente. Falou isso, você tem que estar com a camisa do uniforme, calça jeans sem rasgo, sem nada, sapato ou calça social, e aí vai fazer o primeiro atendimento para o cliente. Você iniciou o atendimento, você precisa ligar para a central de atendimento, avisar o número de chamado, informar o seu código funcional e falar que iniciou o atendimento agora com o cliente tal. Qualquer parada que você tiver, você tem que ligar para a central de atendimento, avisar a central que você está parando o atendimento e informar quem está ciente. Terminou o processo, o atendimento, você vai ligar para a central e encerrar o seu chamado. Isso é uma política de atendimento. É padronizado. Todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso. Por quê? O técnico não pode aparecer, o técnico 1 não pode aparecer, vai o técnico 2 que vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, o pessoal já está habituado com a qualidade, com o tipo de atendimento. E nem esquenta a cabeça. Agora eu vou contar uma outra situação que aconteceu. Um belo de um dia, a gente trabalhava em escala de plantão, então imagina o seguinte: ficava um celular com o técnico,
Esse celular ficava na mão da gente lá. E quando caía um servidor, tinha algum problema no servidor, eles ligavam para esse celular e nessa ligação a gente tinha até 2 horas para resolver com quem ligou. Um belo dia, eu tô lá, era 4 horas da manhã, me liga. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Que bom que é você. Bom, tá, né? Ainda bem que sou eu, mas vamos lá. O que aconteceu? Não, caiu um servidor assim, assim, assim. Você pode vir aqui? Posso. Fui lá atender o suporte do servidor. Fui lá ver o que era, resolvi o problema e em seguida eu fui perguntar, né? Você me ligou e logo que eu atendi o telefone, você falou, que bom que é você. Por quê? Alexandre, tem alguns técnicos que, quando estão de plantão e a gente liga, atende a gente com um mau humor do caramba. Não, sério? Sério? Não. Poxa, você tem o nome de algum deles para passar? Por quê? Porque isso não era uma política da empresa. Então a gente precisava orientar o técnico, capacitar o técnico, falar, olha, o atendimento tem que ser dessa forma, você não pode fazer isso. E aí adivinha, né? Era o técnico novo, que estava acabando de entrar e não tinha esse conhecimento ainda para poder atender da mesma forma. Orientou, foi tranquilo, mas é um processo que se ela não tivesse dito nada, eu não ia ficar sabendo. E aí eu tenho que ver as pessoas que estão afetadas, que são afetadas, pessoas internas, pessoas dentro da organização, como elas são afetadas por essas políticas, pessoas externas à organização, meus clientes, fornecedores, como que eles são afetados por isso. Por exemplo, as montadoras, Volkswagen, Chevrolet, tem ela precisa fazer um trabalho muito forte dentro dos fornecedores dela. Eles têm que seguir um conjunto de regras que é definido pelo cliente. E nesse caso, para poder continuar atendendo, eles têm que seguir as regras. A empresa vai deixar de seguir? Depende, geralmente não, geralmente sim, mas varia muito, né? Vai caminhando. E o que acaba acontecendo? As políticas que a Chevrolet implanta para os fornecedores dela afetam todos os colaboradores desse fornecedor. Para a Chevrolet, essas pessoas são externas a ela. Para o fornecedor, as pessoas que são afetadas pelas políticas que ele tem que seguir são internas para ele. Entenderam a diferença de externas e internas? Externas é aquela coisa fora da empresa, interna, todo mundo que está ali dentro da empresa e são afetados pela política. Objetivos e metas. Quem lembra o que é um objetivo? Quem lembra o que é um objetivo? Exatamente, o que pretende alcançar, né? Lembra que eu fiz uma, uma analogia com a escada. Você quer chegar lá no segundo andar. Então, seu objetivo é o segundo andar. O que são as metas? Cada etapa, cada degrau que você tem que subir para chegar naquele objetivo. Tudo bem? Que ferramenta que eu ensinei para vocês usarem para definir metas? Começa com S. O plano de negócio, quase. Sonhos. Sonhos são objetivo. Mas lembra lá? Eu ensinei uma ferramenta que vocês conseguiam definir uma meta de forma bem específica,
de uma forma que vocês conseguiam medir, verificar se ela era possível de alcançar, se ela dependia só de você para poder alcançar, se ela era relevante e se ela tinha uma data definida. Eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Aí, quem que respondeu? Boa, Cláudia. Isso mesmo, Smart. Então, é uma forma de vocês definir, traçar metas de uma maneira bem mais prática e muito mais efetiva, né? Você tem praticamente todo o processo do que você precisa fazer para poder alcançar. Tudo bem? Tranquilos até aí? Então, agora a gente chegou na parte da análise ERRC. Lembra quando a gente falou da análise SWOT? Dentro da análise SWOT, eu ia ver as forças da minha empresa, as oportunidades que tinham no mercado, as fraquezas da minha empresa e as ameaças que eu tinha nessa empresa. A análise ERRC é o refinamento da análise de fatores internos e externos. O que é isso? Eu vou pegar as forças e as fraquezas, oportunidades e ameaças e vou fazer uma análise mais específica, mais aprofundada desse. Isso mesmo, Marco. Então ela vai ser mais aprofundada em relação ao mercado. E aí eu vou usar o exemplo do Cirque du Soleil, vou usar outros exemplos para a gente poder discutir. A análise ERRC, ela possibilita dar um zoom no produto que ia ser oferecido ou gerado a partir do negócio. Então eu vou olhar o meu produto e vou ampliar os detalhes deles para poder verificar melhor essa situação. Então vou mergulhar, pegar um microscópio e ampliar tudo que tem de problema lá para poder analisar. E aí a gente criou uma matriz para isso. Primeiro elemento, eliminate. Então, o primeiro E o E do ERC é eliminate ou eliminar. O que eu tenho que eliminar? Quais fatores pelos quais a indústria há muito competem que devem ser eliminados? Por exemplo, bancos. Quais são os fatores que os bancos têm que eliminar para continuar competitivo? Por quê? Agora entrou as startups, as fintechs, e eles estão conseguindo clientes muito mais rápidos e os bancos começaram a ver que há uma ameaça. O que as fintechs eliminaram para os clientes? Fintechs são as empresas que trabalham na parte financeira com tecnologia, tá, pessoal? Olha lá, o Lucas já colocou anuidade de cartão. É uma coisa que para o banco ganhava muito em cima de anuidade, porque não tinha justificativa nenhuma, tá lá, pode pagar. Mas percebam, isso, acabar com a burocracia, facilidade de uso. Ah, tem um que é legal, no meu banco não tem fila. É quebrar todo o paradigma da empresa. Falar, olha, eu vou eliminar, porque era normal, eu vou para o banco, o que eu vou fazer? Ficar na fila do caixa. Mas agora ele quebrou todo um paradigma, não tem fila nesse banco, ponto. Então, olha lá, soluções digitais. Então, esses são os fatores de eliminação. Vou eliminar fila, vou eliminar taxas. Ah, não posso eliminar todas as taxas. Ah, eu vou dar uma condição e depois eu consigo recuperar isso em alguma outra taxa, alguma outra situação. Então, o eliminar é olhar para o seu produto e serviço e acabar com aquilo. Olha, não pode ter mais isso. Beleza? Depois a gente tem o RISE, que é o primeiro R do ERRC, que significa levantar. Quais fatores devem ser elevados bem acima do padrão do setor? Então, por exemplo, vou continuar com bancos agora.
Primeiro fator que eu tenho que eliminar: filas, burocracia, isso tudo está sendo eliminado. Que fatores que eu tenho que deixar acima do padrão do banco? Atendimento personalizado, soluções digitais, praticidade. Então, isso eu tenho que deixar lá em cima para poder garantir ter uma análise RC alta. E aí, o que eu posso usar aqui? Segurança, por exemplo, é uma coisa que não aparece para o meu cliente, mas eu tenho que deixar acima do padrão de mercado. Espera aí que você falar, eu tô. Pronto, repete. Não era pra lá? Tá. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou levantar esses níveis acima do meu nível de mercado. Depois, o que eu tenho que reduzir? Ou seja, não dá para eliminar, não tem como eliminar, mas eu tenho que reduzir. Então, pegando os bancos ainda, eu vou reduzir o, o, o tipo de atendimentos locais na agência. Então, eu vou fazer o maior número possível de atendimentos digitais. Então, é uma forma de eu. Então, usando soluções digitais, eu reduzo o número de idas do meu cliente à minha agência, o número de funcionários que eu vou ter dentro da agência para trabalhar, reduz os gastos. Boa, Marcos. Então, isso eu estou começando a fechar o segundo R. E o último é o mais difícil. Eu vou criar. Quais fatores devem ser criados que nenhum outro banco ofereceu? Que fator que eu tenho que implementar ali dentro que eu possa me destacar em relação aos outros bancos? Então, logo que começou o Original, por exemplo, que o Original foi um dos primeiros, que ele iniciou, ah, você não precisa ir em lugar nenhum do mundo, basta você estar com seu celular na mão. Ele criou uma plataforma para o pessoal poder fazer transação online sem precisar ir na agência. Então, ele criou um processo disruptivo. Por quê? Eu, no começo, até parece que eu vou confiar num lugar que eu não sei onde fica. Ou num banco que só tem uma agência. Onde já se viu isso? Naquela época, para mim, era uma coisa difícil de acreditar. Hoje, o que, que é? É o mais normal que tem. Então, você tem lá diversas empresas que ficam num servidor rodando lá para o pessoal. Mas isso é RC. Uber. Serviços de mobilidade urbana. O que, que ele tinha que eliminar? As taxas, que eram altas para licenciamento de táxi, o custo de manutenção dos carros, tudo isso ele tinha que eliminar. Eliminou. Aí o que ele tinha que levantar? A qualidade no atendimento para os clientes, chegar na segurança para os clientes, para ele poder chegar ele poder esperar na porta de casa, facilidade, ótimo, boa, Marcos. Reduzir, o que ele teve que reduzir? Custo. Como que eu reduzo o custo lá com eles? Ele não paga tudo para o motorista que ele receber, que fosse se fosse taxista, ele está reduzindo em custo. E o que ele criou? Uma aplicação que conecta pessoas que querem se deslocar com pessoas que querem utilizar o carro delas para se deslocar. Então, percebe que a matriz ERC foi muito bem aplicada nesse caso. Posso avançar? Agora vamos pensar no dia a dia de vocês. O que, que vocês precisam eliminar? O que, que vocês precisam levantar? O que, que vocês precisam reduzir? E o que, que vocês precisam criar? Pode ser no setor de vocês, no dia a dia de vocês, ou na sua vida. O que, que vocês podem fazer? Escreve aqui no chat para mim, por favor.
Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Bom, vou usar o circo como uma referência de tudo isso que a gente falou, para poder analisar. Todo circo tem um picadeiro, né? Ele vai ter lá a sua lona lá para a gente poder ver. E isso é um ícone do circo. Todo circo tem isso. Os circos têm animais. Aqui a gente está vendo os elefantes. E a gente tem artistas. Opa, eliminar tarefas que tomam muito tempo. Ótimo. Tem um jeito para fazer isso, Marcos. Se chama delegar. Você delega essas tarefas que duram mais de 2 minutos para você e manda ver. Ó, o Lucas tem que eliminar a procrastinação. Mas é isso mesmo. Então, percebam que são coisas que nós podemos eliminar. Depois eu posso pensar em levantar outras, reduzir outras, por exemplo. Ah, como que eu vou eliminar a procrastinação? Ah, no período que eu tocou o alarme do despertador, eu vou levantar da cama para fazer alguma atividade, ler algum livro, ler algum material. Beleza. Aí você faz isso durante 21 dias e você tornou isso um hábito, você vai fazer isso o tempo todo. E depois eu tenho os artistas. Então, dentro de um circo, como que funcionava por circo? Ele tinha que cuidar dos animais, era um custo muito alto para alimentação, veterinário e todo o processo dele. Para o mágico, os artistas que eram famosos, ele tinha que pagar um cachê muito alto para esses artistas. E as pessoas não estavam mais com aquela. Não tinha mais aquela paixão pelo circo, né? O circo chegou na cidade, eu vou lá assistir. As pessoas estavam perdendo isso. E por que eles estavam perdendo isso? A parte digital, tecnologia, tinha os teatros, os espetáculos que acabavam surgindo. Então as pessoas às vezes preferiam pagar um pouquinho mais caro num teatro para ir poder ver. E aí o circo começou a perder pessoas. Aí uma empresa canadense criou o Cirque du Soleil. Então o que acontecia? Os artistas são maquiados de tal forma que você não sabe quem que é. Então, não sei se é o contorcionista A, o contorcionista B, não sei quem é esse artista. E aí o que ele faz? Ele cria um espetáculo. Ele mantém a lona do circo, porque aquilo é um ícone para as pessoas, mas ele tira os animais que tinham custo alto, então ele elimina os animais. Os artistas, ele reduz o cachê, porque ele não precisa pagar artista com nome renomado. Ele levanta a experiência do público, porque não é mais uma. Ah, você não vai no circo, você vai ver o Cirque du Soleil, que é, na verdade, um espetáculo agora. E aí ele se aproxima muito de um teatro. Então, no circo o cara cobrava 20, 30 reais para entrar, o ingresso no Cirque du Soleil ele cobra 300. Então ele agrega um valor gigantesco no processo e ele se destaca do circo. Apesar do nome ser Cirque du Soleil, ninguém fala que é circo. E ele vai para um espetáculo que é um show, na verdade, que acaba sendo um show. E ele destrói, e ele não chega a ser nem uma noite no teatro, por exemplo. Percebe a diferença? Mas ele continua fazendo o quê? Malabarismo. Só que ele traz um outro segmento. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar o mistério aqui, o mistério ele tem todo um contexto das ações que os artistas vão fazer. Então ele tem uma lógica, não é uma lógica, né? Tem um enredo para aquilo acontecer, tem uma história para aquilo acontecer. O Alegria que veio aqui para o Brasil teve uma série tem uma história que é contada por meio das atividades que eles vão realizando. Exatamente, Lucas. Eles pegaram o nível do circo, mas não é elevar um pouquinho. Ele elevou a experiência num nível surreal. Falou, nossa, eu estou assistindo o Cirque du Soleil aqui. Putz, que bacana. Então percebe que isso traz uma sensação para quem vai assistir, uma experiência completamente diferente. Já se foi no circo? Não, fui ver o Cirque du Soleil. Ele já muda até a forma de falar. Então essa é a diferença. E aí o ERRC é usado pelas empresas para criar as soluções.
Alexandre, tem mais empresa que faz isso? Tem. A Amazon fez isso. Se você pegar a Netflix, dá para fazer toda a análise ERC em cima deles. Como que seria? O que que eu tinha que eliminar? Ah, a programação da TV. Por que que eu tenho que eliminar a programação da TV? Para dar liberdade. O que que eu tenho que ampliar? Liberdade para o meu cliente. O que que eu tenho que reduzir? Custo para o meu cliente. Exatamente. As pessoas pagam mais caro, mas aí por quê? Porque ele já desvinculou do circo, na verdade, Marcos. Então, assim, ah, as pessoas, se você colocar, isso aqui é um circo, aí você tem o Circo do Soleil. É desvinculado, você não percebe mais isso. Tá? Então, as pessoas, o Circo do Soleil agregou um valor tão alto para o espetáculo dele, que ele nem é visto mais como um circo. E ele faz o quê? Trapezista, mágica, ilusionismo, tá tudo ali dentro. E percebe que toda essa mudança traz uma situação gigantesca, uma diferenciação gigantesca para o público dele. Porque quem que ele começou a atrair? As pessoas que assistiam o circo, que iam para o circo, e as pessoas que iam para o teatro ver peças de teatro começaram a migrar para lá também. Ah, existe um nome para essa estrutura, que aí não vou contar o final da aula, mas, mas existe um nome para essa estrutura que vocês podem utilizar também, e vocês vão ver que funciona para várias coisas. Então, olha lá, o que, que o Cirque du Soleil eliminou? Ele eliminou os animais. O que, que ele levantou? A experiência do evento, ele jogou lá em cima essa experiência, reduziu o custo com os artistas, porque ele parou de chamar aqueles artistas que eram renomados, que cobravam um cachê muito alto. Ah, exatamente. E criou o espetáculo. Ele mudou a forma de ver todo o processo. Entenderam como que a matriz funciona? Ah, Alexandre, putz, bacana. E quando dá errado? Quando dá certo, ficou bonito, né? Matou a pau. Eu posso eliminar alguma coisa errada na minha empresa, no meu negócio? E aí, se eu eliminar algo que eu não deva, o que, que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que me reinventar, mas o que acontece? Dependendo do que eu eliminei, o meu negócio pode perder sentido. E aí eu preciso repensar, reinventar para poder atrair. E aí eu acabo me prejudicando. Isso mesmo, Ingrid, certinho. Perceberam como que a matriz te ajuda e aí e ela pode te ajudar a tomar a decisão. Alexandre, é fácil chegar nisso? O que vocês acham? Não, não é fácil. As empresas passam muito tempo discutindo para poder chegar, analisar o mercado, tem bastante tempo de análise de mercado para poder falar, olha, o meu cliente precisa disso, entrevistas mil, o meu fornecedor, meu concorrente entrega isso, o que eu posso entregar diferente? E dá um trabalhão. Mas quando acerta, aí não tem para ninguém. Estabelece o que é a análise de consistência? É a viabilidade do plano a partir de uma verificação da disponibilidade dos recursos a serem utilizados, da concorrência, das vantagens competitivas, da logística, da legislação em vigor, do impacto ambiental, tudo que possa inviabilizar o projeto. Então, a análise de consistência é verificar se tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso utilizar, está de acordo para alcançar o resultado final do meu projeto. E aí, as coisas mudam, legislação muda, recursos podem ser utilizados mais ou menos dependendo da situação, a concorrência inventa delas também muda, e
As vantagens competitivas. Ora, a gente está com uma vantagem muito grande, ora, a gente está com uma vantagem menor. Logística. Por exemplo, eu tenho uma empresa que atende todo o Brasil. Ela tem um problema grande de logística. Como que ela faz para atender todo o território? O que ela usa para isso? Legislação. Impacta em tudo. Impacto ambiental. Hoje é necessário que as empresas precisem tomar cuidados com os impactos ambientais que ela tem para não correr risco de infringir nenhuma legislação. E a implantação é aquela fase que nós vamos tomar as ações concretas, ou seja, realmente colocar em prática aquilo que foi planejado e implementar todas as etapas até chegar no resultado final, que é o nosso objetivo do projeto. Então, depois que a gente planejou, decidiu o que vai fazer, decidiu o que vai deixar de fazer, a gente começa a realizar ações e vamos acompanhando essas ações para alcançar o resultado final. Gostaram? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões que vão ter lá no AVA para vocês, né? Bom, como as empresas devem definir suas políticas? Falei que ia ser boa a parte do circo. As empresas devem definir suas políticas apenas nos valores, na visão e na missão, nos valores e na missão, pautada nos valores, na missão e na visão da empresa, apenas pautada na visão. Qual que é a alternativa correta aí, pessoal? Ótimo. Lohane, Lucas, Marcos, Cláudia, Eduarda, ótimo. Evanilson, beleza. Guilherme, beleza. A Ingrid, ótimo também. Perfeito, isso mesmo. Então, as políticas são pautadas nos valores, na missão e na visão. Certinho. Isso aí, Tamara. 2. Mudou para vocês aí? Estabelece critérios quanto à remuneração, benefícios e desenvolvimento profissional. A qual política esse trecho se refere? Estabelece critérios quanto à remuneração, benefícios e desenvolvimento profissional. A qual política esse trecho se refere? Política comercial, política institucional, política de departamento humano, política de recursos humanos, política de investimentos. Ruth D, Lorraine D, Ingrid D. Marcos D, ótimo. Tamara D, isso. Cláudia D, Evanilson D, isso mesmo. Então, relaciona-se com a política de recursos humanos. Alexandre, e a política de departamento humano? Essa daí não tem pra gente. É recursos humanos mesmo. Ok? Então, vocês acertaram novamente. Vocês falam que minha matéria é difícil, mas vocês acertam tudo. Qual é a missão da Coca-Cola? Vamos lá. Criar e distribuir bons momentos, refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e marcar a diferença. Inspirar os momentos e refrescar as pessoas. Organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis. Distribuir bons momentos. B, refrescar. Estou falando. Parabéns, essa mesmo. Refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade, criar valor e marcar a diferença. Essa é a missão da Coca. E aí, no Para Pensar e Responder, então lembra que vocês têm que entrar lá, o que é a organização, o que a organização de vendas define. Lembra que o que é a organização, o que eu quero com a organização, que é alcançar um determinado objetivo, utilizar recursos para alcançar esse objetivo, e o que a organização de vendas vai definir.
Não precisa responder agora. Pensa, a, assimila um pouco o conteúdo para vocês poderem responder lá com mais calma lá no Para Pensar e Responder. Pessoal, amanhã eu vou puxar o relatório das atividades todas as atividades que vocês realizaram ou ainda não. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou puxar esses relatórios e aí eu vou falar, vou mandar um e-mail para vocês do que foi feito e o que está pendente. E aí, qualquer dúvida, qualquer problema, pode chamar lá no WhatsApp que a gente responde. Max, ontem você me chamou, só que na hora que eu te respondi, depois o celular acabou a bateria, eu acabei ficando, né? Depois, se você quiser, você me manda de novo, que daí a gente sana a sua dúvida lá, pode ser? Sugestão de leitura. Para quem gostou do negócio do Cirque du Soleil, então vocês provavelmente vão gostar da Marquinhos, o que Apple. acontece se você não vender? Não tem dinheiro. Você vai jantar? Aí vamos lá, que acaba dentro do. Para quem gostou da parte do Cirque du Soleil, vai ver a Longtail, que é uma empresa de vinhos australianas que desbancou as marcas de vinho dos Estados Unidos. Vai ver a história da Apple, que mudou a forma de trazer informação para o cliente. Vai ver a história de diversas empresas que utilizaram a estratégia do Oceano Azul. Esse livro foi escrito pelo Chang e pela René Malborne. É um livro que eu recomendo que vocês leiam, principalmente por causa da gestão, da parte de gestão. Vocês vão ver que tem muita ideia prática que vocês podem aplicar. E o ERRC, que é uma ferramenta que veio lá que eu aprendi nesse livro. Então, vocês podem pesquisar que vale a pena. Pessoal, dúvidas até agora? Aproveita para perguntar. Plano de ação para vocês. Leia o conteúdo da aula 6 e responda o questionário para vocês poderem participar lá. Também é muito bom, é excelente livro mesmo. Tamari, provavelmente vocês conseguem ver o filme. É excelente mesmo, Fome de Poder é ótimo. Acessem o conteúdo, estudem. Não, é que tem o livro, por isso. Mas o filme é bom para assistir. Estudem bastante. Dúvidas, eu estou à disposição. E tem um segredo. Na próxima aula, eu vou fazer uma coisa diferente para vocês. Então vai ter uma coisa diferente lá na próxima aula. Pessoal, boa semana. Obrigado. Amanhã a aula com o professor Daniel. Vocês vão negociar como nunca, né? E aí o foco deles é muito nos processos. Mas é uma estrutura muito boa de ver. Não. Prova não, mas é uma surpresa que vocês vão gostar. Boa noite, pessoal. Obrigado. E amanhã a gente está junto para poder acompanhar a aula do professor Daniel. Negociação. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lohane.